Bom dia. Recomeçamos o nosso encontro dominical neste programa Em Tuas Mãos. E hoje eu estou usando de propósito, ao invés de ter a Bíblia Sagrada na mão, estou tomando a Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, que é a produção da CNBB para acompanharmos o dia a dia da missa com as leituras e as orações próprias de cada dia. Então, o evangelho que hoje nos é proposto em todas as celebrações diz assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. E Jesus enviou estes 12 e deu as recomendações. É impressionante como a compaixão de Jesus diante do povo. Neste tempo de pandemia, como é este olhar misericordioso de Jesus diante da situação de dor, diante da situação de sofrimento, de apreensão, de cansaço de tantas pessoas em longa quarentena. Pois bem, esse mesmo olhar de Jesus está pedindo novamente que haja pastores para este povo. E aqui, sem desfocar o texto sagrado, eu ouso dizer que não apenas ele fala de pastores, como é o meu caso, ministro ordenado para a igreja, seja o diácono, o padre, o bispo, mas cada um de nós cristãos tem a missão também de participamos, por força do nosso batismo, desta missão de pastores junto aos outros. Quer dizer, de quem cuida, de quem defende. É preciso muitas vezes defender o próximo. Não só as pessoas que nós amamos, mas a cada pessoa que cruza o nosso caminho. Conduzir as fontes do bem. Muitas pessoas desconhecem o caminho. Precisa conduzi-las às fontes do bem. Precisa ter paciência quando de repente a pessoa não enxerga ainda ou ainda não despertou para caminhar. São atitudes do pastor. Então, Jesus espera de nós nesse tempo, que realmente é um tempo de provação, que nós tenhamos atitude de pastores. E algo que sempre me inquieta, nós católicos temos muitas devoções a santa tal, santo tal, que é perfeitamente legítimo. Por exemplo, ontem, 13 de junho, era dia de Santo Antônio. Quantas pessoas não têm devoção a Santo Antônio? E com muita razão. Um grande santo, uma grande testemunha do Evangelho, tanto que ele é chamado doutor do Evangelho, pela sabedoria com que ele conhecia a Bíblia e pregava a palavra de Deus. Mas quem sabe o nome dos 12 apóstolos? Eu li de propósito o nome dos 12 apóstolos. Vale a pena a gente fazer, depois deste programa, uma recordação. Como são mesmo os nomes dos 12 apóstolos? Eles que são os fundamentos da igreja.
O livro do Apocalipse diz que eles são como 12 colunas que dão o fundamento para a igreja do Cordeiro, para o templo, o novo templo onde está o Cordeiro. Eles, de fato, merecem a nossa atenção, porque a eles Jesus encarregou por primeiro o anúncio do Evangelho. E a nós nos dá, então, a capacidade de continuar a obra deles, cada qual dentro da sua vocação, cada um conforme os dons que Deus lhe deu, mas todos nós empenhados nesta mesma missão. Vamos nos pôr a caminho. A messe é grande, os operários são poucos.